Ok, então vamos continuar nossa jornada pela termologia. Nós estamos no capítulo 4, nós iniciamos o capítulo 4 na aula passada, né, que é o capítulo de transmissão do calor, que são as formas com que o calor pode ser transmitido entre corpos. A gente viu que o calor é uma energia que flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio, né? Mas como é que esse calor se propaga? Quais são as maneiras que esse calor é transferido? Nesse capítulo a gente trata disso. Então, existem basicamente 3 formas do calor ser transmitido. A primeira maneira é a condução térmica, que nós discutimos na aula passada. Nós temos a convecção e a radiação, certo? Hoje nós vamos ver a convecção e eu acho que vai dar tempo de ver a radiação térmica também. E aí a gente já fecha o capítulo, tá? Então, na aula passada, conhecemos o processo de condução, então, só para relembrar e dar continuidade aqui, lembrando que o processo de condução térmica é aquele processo que ocorre de partícula a partícula, tá? Então, é óbvio que se ele ocorre de partícula a partícula, vai ser necessário um meio material para ocorrer essa transmissão de calor, ou seja, tem que ter matéria. Então, só com isso já fica claro que a condução térmica ela não ocorre, por exemplo, no vácuo, né? Porque no vácuo não há partículas. E como na condução a energia transmitida de partícula à sua vizinha e assim por diante, isso significa que quanto mais próximas as partículas estiverem, mais facilmente essa energia vai ser transmitida. Quanto mais ligadas essas partículas estiverem, mais facilmente a energia é transferida. Por isso que a condução ela ocorre preferencialmente nos sólidos, porque nos sólidos as partículas estão mais ligadas, depois nos líquidos e, por último, nos gases, né? E a consequência disso é que o ar é um excelente isolante térmico, né? Por isso que algumas coisas que contêm ar acabam se tornando isolante térmico também, como a gente viu na aula passada, que é o caso do gelo, o caso de um cobertor de lã, certo? E por aí vai. A gente conheceu também a lei de Fourier, que é importantíssima, que é essa lei que vai descrever como é que vai ocorrer a condução térmica, né? E ela diz que o fluxo é Ka delta T sobre L, né? Vai depender do coeficiente de condutividade térmica, da área do material disponível à transferência de energia, a diferença de temperatura entre as extremidades do condutor e o comprimento dele. Então, vamos iniciar o segundo processo de transmissão de calor, que é a convecção térmica, né? A convecção, pessoal, ela é um processo de transmissão de calor que ocorre devido ao movimento de um fluido, tá? Então, de cara, a gente já sabe que a convecção só vai ocorrer em líquidos e gases, tá? Então, a convecção não pode ocorrer em meios sólidos e também não vai ocorrer, óbvio, no vácuo. É necessário um fluido, tá? É necessário ter partículas. Então, a convecção ocorre em líquidos e gases, tá? Veja que a condução ocorre em sólido, líquido e gases, né? Mas ocorreu preferencialmente nos sólidos, depois nos líquidos e, por último, nos gases, tá? Então, a convecção térmica das 3, pessoal, é o processo mais eficiente. É o processo que consegue transmitir calor da maneira mais rápida. Isso acontece porque a convecção se dá devido ao movimento da matéria, o movimento do próprio fluido. Então, isso transmite calor com maior rapidez. É por isso que, sempre que a gente for escolher um processo para a transmissão de calor para um corpo, a gente vai escolher, óbvio, aquele processo que é mais eficiente. Então, a gente tende a escolher o processo de convecção térmica, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos de convecção agora, e são situações que frequentemente aparecem nas provas, tá? No Enem e por aí vai. Então, por exemplo, no caso de uma panela com água, você pega uma panela com água e leva ao fogo, certo? Você coloca lá
na chama do fogão. Aí o que acontece? A chama ela vai fornecer calor para a água aqui, ó, na parte inferior da panela, e a água nessa parte inferior ela vai aumentar a sua temperatura. Quando ela aumenta a temperatura, ela expande, tá? Ela se expande, aumenta o volume, e a consequência disso, do aumento do volume, é uma diminuição na sua densidade. E aí, pessoal, quando o líquido ele fica menos denso, ele acaba subindo, tá? Acontece que à medida que ele vai subindo, ele vai entrando em contato com uma água mais fria, e aí vai esfriando, vai ficando mais denso e desce. Então, isso faz com que exista dentro da água esses processos de convecção térmica, tá? Que são essas correntes aqui, que vão fazer com que a água ela esquente mais rapidamente, tá? Do que se simplesmente as partículas ficassem paradas, né? Esse fluido ele não se movimentasse, né? Por exemplo, se a água ela pudesse ficar fixa, né? Ela não tivesse essa mobilidade, né? Ela iria demorar muito mais para esquentar, tá? Então o processo de convecção ele facilita essa troca de calor, essa velocidade com que o calor é transmitido, tá? Então deixa eu mostrar alguns exemplos aqui. O exemplo clássico que aparece nas provas é o caso do ar-condicionado, né? Por que é que a gente coloca o ar-condicionado sempre na posição superior da sala, no ponto mais alto da sala? Isso ocorre porque o ar-condicionado, ele elimina, ele joga na sala um ar frio. Esse ar frio, ele é mais denso, né, por ele ser mais gelado, ele acaba descendo, né? Ele tem uma densidade maior, aí ele desce. Aí o ar embaixo, que é mais quente, é menos denso, sobe. Isso faz com que exista na sala correntes de convecção. E aí isso esfria a sala bem rapidamente, tá? Bem mais rapidamente. Então é dessa maneira, por isso que o ar-condicionado deve ser posto na parte superior da sala. Tá? Já os aquecedores, né, se você for para algum local frio, né, algum país aí da Europa no inverno, você vai notar que os aquecedores eles são postos no piso, né? Aqui a gente usa sempre ar-condicionados próximos do teto, mas os aquecedores são postos próximos, o mais próximo possível do piso, porque ele vai jogar na sala um ar quente, que é menos denso, e aí esse ar quente ele vai subir, né? O ar frio vai descer e isso vai criar essas correntes de convecção. Professor, o que aconteceria se eu colocasse o ar-condicionado, em vez de colocar próximo do teto, eu colocasse no piso? E, no caso, um aquecedor, em vez de colocar no piso, eu colocasse no teto. Eu trocasse isso aí. Qual seria a consequência? A consequência de eu colocar um ar-condicionado no piso é que você observar que a região do piso ficaria muito fria, mas a sala não seria refrigerada, pessoal. Por quê? Porque como o ar-condicionado libera um ar gelado, que é mais denso, e ele já está no piso, ele vai ficar ali no piso. Vai ficar aquela camada de ar gelado próximo do piso, e a sala em si não vai ser refrigerada. É por isso que é importante colocar a parte de cima. O aquecedor é a mesma coisa. Se você colocar o aquecedor na parte de cima, se você fizer isso, ele vai jogar um ar quente, que é menos denso, e vai tender a subir, mas já está no teto. Então, vai ficar um ar quente só no teto ali da sala e não vai aquecer a sala, certo? Então, são esses cuidados que devem ser tomados com esses aparelhos. Exemplo 3, o caso do congelador na geladeira, né? Na geladeira, a gente observa que o congelador ele sempre fica na parte superior da geladeira, né? E isso está relacionado ao fato de que a parte mais gelada sempre tem que ficar em cima para a gente poder produzir essas correntes de convecção no interior da geladeira, tá? É por isso que as prateleiras da geladeira são vazadas, né? Existem espaços, buracos nas prateleiras para possibilitar esse fluxo desse fluido
ao longo de todo o ambiente da geladeira, para poder resfriar todo o ambiente da geladeira. Exemplo 5. O processo de resfriamento de um lago. Né? Um lago, quando o inverno vai ficando cada vez mais rigoroso, a temperatura ambiente vai diminuindo, isso vai fazendo com que a parte superior do lago ela vá esfriando. Só que aí, à medida que ela vai esfriando, né, ela vai ficando mais densa, isso vai fazer com que ela desça, e aí uma água do fundo mais quente suba, e isso produza essas correntes de convecção no interior do lago, resfriando todo o lago. Né? Só lembrando que esse processo de convecção no lago, ele só ocorre quando a temperatura vai caindo, né? Se o ambiente tiver a 10, né, for cair em 9, 8, ele só vai ocorrer até a temperatura cair até 4 graus Celsius. Se cair abaixo de 4, 3, 2, 1, isso vai fazer com que essas correntes de convecção não existam mais. Por quê? Devido ao comportamento anômalo da água. Lembra? Que nesse intervalo é criado no lago, dentro do lago, zonas de temperatura. Na parte superior, na parte inferior, você vai ter água a 4 graus Celsius, aí depois uma camada de água a 3, depois uma camada de água a 2, depois uma camada de água a 1, e em cima o gelo. Né? Beleza? Só lembrando do que a gente discutiu lá no comportamento anômalo da água. Exemplo 6. A chaminé, nesses locais frios, né, é comum usar lareiras na sala, o pessoal se esquentar e tal. E essa lareira, ela é ligada a uma chaminé. Né? A função da chaminé é de eliminar aquela fumaça que é emitida na lareira. Só que para garantir que aquela fumaça ela seja ejetada na chaminé, é necessário que ela seja revestida com material isolante. Por quê? Porque a fumaça só vai ser capaz de subir, que é o processo de convecção, né, devido ao fato dela estar quente. Se à medida que a fumaça for subindo na chaminé, ela for cedendo calor para as paredes da chaminé, não existir esse material isolante, isso vai fazer com que a fumaça esfrie. E aí, em vez dela subir e ir embora na chaminé, ela esfria e volta para dentro da sala. E aí a sua sala vai ficar cheia de fumaça. Então, não seria interessante. É por isso que as chaminés elas têm que ser revestidas com material isolante para permitir esse processo de subida da fumaça quente. Tá? Tem a ver também com o processo de convecção, o fato de que um fluido quente, ele vai sempre tender a subir. Outro exemplo, o caso da convecção no manto da Terra. Né? A Terra, pessoal, é assim, sólida, né, a poucos quilômetros da superfície. Né? Embaixo da crosta terrestre, que é essa parte aqui, essa placa, a gente vai ter o chamado manto, tá? Que nada mais é do que uma região onde você vai ter rocha derretida, você vai ter lava. Né? E essa parte mais abaixo, mais próxima do centro da Terra, do manto, ela acaba sendo mais aquecida. E isso faz com que esse manto ele fique menos denso, essa lava fique menos densa e suba. Quando chega aqui, troca energia com a superfície, esfria e desce. Então, dentro da Terra, nós também temos processos de convecção térmica. Tá? A Terra transmite, o núcleo da Terra transmite calor à superfície a partir de convecção térmica. Exemplo 8. As brisas, né? Que a gente viu que pela manhã a gente tem a brisa marítima, que é do oceano para a Terra, e à noite a gente tem o oposto, né? A brisa terrestre, que ocorre do continente para o mar. A gente viu que isso acontece devido à grande diferença que existe entre o calor específico da areia e o calor específico da água. O calor específico da água é muito maior do que o calor específico da areia. E aí, qual é a consequência disso? É que a água, ela demora muito para esquentar. Né? Já a areia, não. Ela esquenta rápido. Então, durante o dia,
como a areia esquenta muito mais rápido que a água, isso vai fazer com que o ar sobre a areia fique quente, suba. Aí isso causa uma baixa de pressão, que faz com que o ar sobre a água se movimente em direção a essa baixa pressão do continente. Aí forma a brisa marítima, certo? Aí na época, né, naquela aula, eu falei só isso. Mas o movimento total que esse fluxo, que esse fluido vai fazer é esse daqui, ó. Tá? Ele vai subir, aí vai esfriar, e vai descer, então vai ter correntes aqui de convecção. Aqui da mesma maneira, tá? Só que no sentido contrário, né? Porque agora, durante o dia, quem está mais quente é a areia, mas durante a noite a areia esfria rápido, a água demora para esfriar, devido ao seu alto calor específico. Então a água está mais quente do que a areia. Aí o ar sobre a água é mais quente e sobe. Então isso cria a corrente de convecção aqui no sentido contrário. Beleza? Exemplo 9, para a gente fazer umas questõezinhas, tá? O exemplo 9, pessoal, é o seguinte, é o caso da inversão térmica, tá? Vamos comparar aqui o que é a convecção térmica com a inversão térmica. Numa cidade grande, tá? Como, por exemplo, São Paulo, né? Você vai ter muitos prédios e tal. Vamos fazer uma comparação aqui. O que acontece quando você tem um dia comum em que a radiação solar consegue atingir a superfície da cidade, né, atinge a base dos prédios, as estradas e tal, isso vai fazer com que essa parte mais baixa ela sofra um aquecimento. Você tem um ar quente aqui embaixo, que aí, como ele é menos denso, o ar quente ele acaba subindo. E isso é importante para uma cidade grande, porque como é emitida muita poluição, certo? Que são esses, tá representado por esses pontinhos aqui cinzas, isso faz com que essa poluição ela seja dissipada na atmosfera. Isso dilui a poluição, né, da cidade. Mas em dias em que a radiação solar não consegue atingir o solo com muita eficiência, como, por exemplo, no final da tarde, em dias muito nublados e tal, como a radiação solar não consegue atingir essa região mais baixa, isso faz com que essa região não esquente tanto. E aí isso é um problema, porque se não esquenta, o ar ele não consegue subir. E se ele não consegue subir, né, essa região vai ficar com ar mais frio, isso faz com que a poluição ela fique retida aqui nessa parte mais baixa da atmosfera, né? E aí causa uma situação como essa da figura aqui. Isso aqui é uma foto da cidade de São Paulo mostrando o fenômeno da inversão térmica, onde a poluição, perceba, né, ela fica retida na parte mais baixa. Então, isso causa diversos problemas de saúde, problemas respiratórios, né? Inclusive, muita gente morre por ano proveniente de problemas respiratórios que vêm desses fenômenos aí. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Perguntinha, tá? A pergunta é a seguinte. Digamos que eu tenha um tubo com água, tá? Tá aqui o tubo com água, e eu coloque dentro desse tubo pedrinhas de gelo. E eu vou esquentar esse tubo, tá? Só que são duas situações. Aqui eu vou deixar os cubos de gelo na parte mais alta do líquido, ou seja, eu vou deixar ele boiando aqui, né? O gelo é menos denso do que a água, então ele boia. No outro caso, eu vou colocar uns pezinhos aqui, ó, de maneira que vai fazer com que o gelo ele fique preso na parte mais baixa do líquido. Perceba também que aqui, no primeiro caso, eu estou esquentando a água pela parte de baixo, certo? Do fluido. Enquanto que aqui eu estou esquentando pela parte de cima. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, em qual desses casos, na situação 1 ou na situação 2, o gelo derrete primeiro? Em qual desses casos o gelo deve derreter primeiro? O que vocês acham? Será que é na situação 1 ou na situação 2? Vocês acham que o gelo deve derreter primeiro em qual caso?
Bruna acha que é na situação 2. A Malha acha que é na situação 1. Ana Lívia tem alguma opinião? Luísa? Ok, vamos lá. Então, olha, é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o processo mais rápido de transmitir calor é o processo de condução térmica, desculpa, de convecção térmica, né? Que é quando há esse movimento do fluido. É esse processo que a gente acabou de estudar aqui, processo de convecção térmica. E no processo de convecção, eu quero sempre esquentar o fluido por baixo. Lembra do aquecedor que eu coloco na parte mais baixa da sala? Porque aí, se eu esquentar por baixo, o fluido de baixo, ao ser aquecido, ele fica menos denso e sobe. E o mais frio em cima desce. Aí isso cria corrente de convecção que esquenta esse fluido mais rapidamente. Então é por isso que nós devemos escolher a situação 1, porque ao aquecer o líquido por baixo, né, isso vai fazer com que esse líquido mais quente aqui embaixo ele suba, o mais frio em cima desça, e isso cria aqui correntes de convecção que aquece a água mais rapidamente e, consequentemente, vai derreter o gelo primeiro, certo? Nessa situação aqui, na situação 2, quando você aquece a parte de cima, o fluido aqui em cima vai ficar mais quente, e aí, consequentemente, fica menos denso e tende a subir, mas ele já está em cima, aí fica aqui em cima mesmo. Então, o gelo vai derreter mais, vai demorar mais para derreter aqui. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Certo? Então, na situação 1, porque o processo de convecção é o mais eficiente. Então, vamos fazer umas questões. Vamos fazer uma questão do Enem. Tá? Questãozinha que caiu no Enem. Eu vou ler aqui e vocês, vou dar um tempo para vocês responderem, certo? Então, vamos ler juntos. Uma área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. No solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando deslocamento do ar da superfície que está mais fria. Ele está descrevendo o que está acontecendo aqui. A areia esquenta primeiro, o ar sobre a areia esquenta, fica menos densa e sobe. Isso causa uma baixa de pressão que faz com que o ar sobre a água se movimente para o continente. Beleza? É a brisa marítima. À noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar, mas também leva mais tempo para esfriar, o fenômeno noturno pode ser explicado da seguinte maneira. Então, ele quer que você marque a opção, ele explicou para você como é que ocorre a brisa marítima. E ele quer que você marque a opção que explica a brisa terrestre, que é o que acontece à noite, que é exatamente o oposto do que ele falou aqui no primeiro caso. Então, veja aí qual das alternativas você marcaria. Dá uma olhada aí. Você marcaria aqui a alternativa nesse caso. Para a brisa, o que é que explica a brisa terrestre? Qual das alternativas explica a brisa terrestre? Qual alternativa você marcaria?
E aí? Alguém marcou alguma coisa? Amália, Bruna, Maria Vanessa, Luiz. Ok, vamos lá então. Vamos procurar a alternativa. Isso, Luiz. Luiz acha que é a letra A. Vamos lá. Vamos marcar a alternativa que explica a brisa terrestre, tá? Então, o que, que vai ser a brisa terrestre? À noite, a areia esfria bem rápido. A água, que passou o dia inteiro esquentando, ela demora muito para esfriar. Então, à noite, a água tem uma temperatura maior, tá? Tem uma temperatura maior. E aí isso faz com que o ar sobre a água, né, esquente, fique menos denso e suba. Aí isso causa uma baixa de pressão que faz com que o ar saia do continente para o mar. Você vai procurar uma alternativa que diga isso. Vamos ver a letra A. O ar que está sobre a água se aquece mais. Verdadeiro, porque à noite a água está mais quente do que a areia. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão. De fato, vai deixar uma área de baixa pressão aqui, causando deslocamento de ar do continente para o mar. Pronto, a resposta é essa mesmo. É a letra A, certo? Sem estresse. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos ver outro. Dê uma olhada aí na 5. Faça aí. Vou dar 30 segundinhos para vocês fazerem. Faça aí, enquanto isso eu pego um copo d'água. E aí, pessoal? Questão 5. Vocês marcaram que letra? Ana Lívia marcou letra E, Bruna letra E, Maria Vanessa letra E. Show de bola. Todo mundo acha que é a letra E. Vamos ver se é a letra E mesmo. Luiz também acha que é a letra E. Vamos lá. Universidade Federal Santa Maria. Se eu não me engano, é Rio Grande do Sul. É. O congelador é colocado na parte superior dos refrigeradores, pois o ar se resfria nas proximidades dele. Aí ele quer saber se aumenta a densidade ou se diminui. Né? Se ele resfria, quando você resfria um gás, um fluido, ele fica mais denso. Tá? Então, sua densidade aumenta e desce. Né? Ele desce, inclusive, por isso, por ficar mais denso. Né? O ar quente, que está na parte de baixo, por ser mais ou menos denso, né? Se ele é quente, então ele é menos denso, certo? E é por isso que ele sobe e resfria-se nas proximidades do congelador. Nesse caso, o processo de transferência de energia na forma de calor recebe o nome de, então, essa subida do ar do fluido mais quente, né? Que no caso aí é o ar mesmo, né? E a descida do ar mais frio, isso aí é o processo de convecção. Então, é a letra E. É isso aí. Show de bola, letra E. Vamos para a próxima. Dá uma olhada na questão 6, faça aí.
E aí, na questão 6, Ana Lívia acha que é a letra C, Luiz acha a letra C. Mais alguém? Bruna, letra C. Vamos lá. Então, é uma questão do Paraná. Nas grandes cidades, em dias frios, pode ocorrer o fenômeno de inversão térmica, que acarreta um aumento acentuado dos níveis de poluição do ar. Foi aquilo que eu mostrei para vocês, né? Aquele exemplo que eu coloquei lá da cidade de São Paulo, em que o sol, a radiação solar, ela não consegue atingir as partes mais baixas da cidade, né? E isso faz com que o ar daquela cidade não esquente o suficiente para subir. Aí isso impede que a poluição seja dissipada na atmosfera. Né? Já em dias quentes, observa-se o fenômeno oposto, ou seja, a dispersão dos gases poluentes eliminados pelas indústrias e pelos veículos automotores, o que ocorre devido à convecção térmica. Tá? Então, em dias frios, a gente não consegue esquentar o solo, né? Os raios solares não vão esquentar os gases mais baixos da atmosfera com muita intensidade, né? E vai ocorrer a inversão térmica. E em dias quentes, né, em dias em que a radiação solar consegue atingir, ocorre a convecção, porque esse gás ele vai ser aquecido, sobe, mais frio desce, e aí a poluição é dissipada, né? Ok, então agora vamos conhecer o último fenômeno de transmissão do calor, que é o fenômeno da radiação térmica, certo? Aqui nesse capítulo eu falei para vocês que a gente tem 3 processos. Processo de condução térmica, de radiação térmica e de condução, convecção e radiação térmica, tá? Então, o processo de radiação, pessoal, é um processo que ocorre devido à propagação de ondas eletromagnéticas, tá? Então, vai ser um tipo de processo que ele vai poder ocorrer, inclusive, no vácuo. Os outros dois, perceba, que eu falei da condução e da convecção, não podem ocorrer no vácuo. Não podem. Por quê? Porque a condução ela ocorre de partícula a partícula. Então, é necessário um meio material, seja sólido, líquido ou gasoso. Já a convecção, ela ocorre devido ao movimento de um fluido, né? Então, não dá para ocorrer no vácuo. Então, o único processo de transmissão de calor que vai poder ocorrer no vácuo é o processo de radiação térmica, tá? Então, vou mostrar alguns exemplos do que é a radiação. A radiação, ela vai ocorrer, por exemplo, né, o exemplo clássico, o caso da energia que a gente recebe a partir do Sol. A gente só pode receber essa energia a partir do Sol porque ela vem a partir de ondas eletromagnéticas. E com isso ela pode se propagar no espaço, que é vácuo. Então perceba que não dá para receber energia do Sol, a Terra não consegue receber energia do Sol, nem por condução, nem por convecção, porque não tem nenhum meio material entre o Sol e a Terra. Tá? Então só nos resta o processo de radiação térmica. Outros exemplos. Para mostrar outros exemplos, é importante que a gente entenda o que são essas ondas eletromagnéticas, né? Essas ondas, pessoal, elas são classificadas de acordo com a frequência que elas vibram. Tá? Quando a onda vai se propagando no espaço, ela vai realizando esse movimento de subida e descida, né? E tem algumas que sobem e descem mais rápido, e tem algumas que vibram mais devagar. A grandeza física que está relacionada a essa vibração, que a gente chama de frequência da onda. Aquela onda que vibra muito, muito rápido, ela tem uma grande frequência, certo? Então, as ondas são classificadas a partir dessa frequência de vibração. As ondas de raios gama, tá? Da esquerda para a direita, certo? Para cá, a gente vai ter as ondas que têm maior frequência. Aqui, ó, veja que ela desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. A frequência aqui é bem grande. Tá? Já aqui, ó, ela sobe, aí desce. Ou seja, ela vibra bem mais devagar. Então, aqui as frequências são as menores frequências
e aqui são as maiores frequências. Tá? E aí, as ondas são classificadas da seguinte maneira. A de menor frequência, ondas de rádio, depois micro-ondas, aí o infravermelho, aí a gente vai ter aqui no meio o visível, depois o ultravioleta, raio-x e, por último, os raios gama. Tá? Perceba que o visível é uma faixa aqui bem estreita de todo o espectro eletromagnético. O que a gente pode ver é quase nada em relação a todas as ondas que existem aqui no espectro eletromagnético. É uma faixa muito estreita. Nós somos praticamente cegos, se a gente considerar todos os tipos de onda que estão passando por a gente agora. Beleza? Ok. A maioria dos corpos, eles emitem radiação nessa faixa aqui, ó, na faixa do infravermelho. Por exemplo, agora você, sentadinho aí, assistindo essa aula, você está emitindo em todas as direções radiação na faixa do infravermelho, que também são chamadas de ondas de calor. Tá? É uma radiação emitida, é uma forma de você emitir calor, né, em todas as direções. Então, a partir disso aqui, a gente consegue entender algumas coisas. Por exemplo, o caso do brilho de uma vela. Você já notou que quando uma vela queima, a parte mais externa da vela, ela é mais amarelada, né? Aí vai ter uma região central, que é mais alaranjada, e tem a central mesmo, lá no pavio, que é mais azulada, né? Isso acontece, pessoal, porque cada região dessa vai ter uma temperatura diferente. De acordo com a temperatura, você vai ter uma frequência diferente que é emitida. Tá? Então, de acordo com o que está aqui, quanto maior a temperatura, maior a potência da radiação emitida. E a relação da potência com a radiação emitida é a quarta potência. Isso significa que quando você dobra a temperatura de um corpo, a potência aumenta 2 a quarta. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16 vezes de aumento da potência. Tá? Você aumenta um pouquinho a temperatura, o corpo emite muito mais radiação. Tá? E emite uma frequência maior. Tá? Então, no caso do azul, que é essa região aqui, ó, o azul, compara o azul com o vermelho. O vermelho, lembre-se que a frequência cresce para cá, nesse sentido, para cá. Então, o azul tem uma frequência maior que o vermelho. Tá? Então, se a região próxima do pavio é azulada, que é a região, e o azul tem uma frequência maior do que o amarelo, o vermelho, então isso significa que essa região é mais quente, tá? Tem uma temperatura maior. O funcionamento da lâmpada incandescente, né, que eu acho que eu já tinha explicado numa aula lá de termometria, ela se dá a partir disso também. Quando a lâmpada está submetida a uma corrente elétrica, ela esquenta. E aí ela esquenta ao ponto de emitir radiação na faixa do visível. Quando ela está apagada, ela está emitindo radiação na faixa do infravermelho. Aí passa uma corrente elétrica, ela esquenta e passa a emitir radiação na faixa do visível. Tá? Então, ela emite luz, né, radiação. Sensor de presença, né, é outro exemplo que funciona baseado na radiação emitida pelo seu corpo. Você entra numa sala, a luz acende sozinha. Você sai, a luz apaga. Isso acontece porque seu corpo emite uma radiação que é detectada por esses sensores. Tá? Então, é outro exemplo de aparelho que funciona baseado na radiação. No caso, a radiação que é emitida pelo seu corpinho. Tá? Outro caso das estufas das plantas. Por que uma estufa de plantas é um ambiente que faz com que as plantas se desenvolvam com maior facilidade? Bom, isso acontece porque a estufa ela mantém aquele ambiente quentinho, a uma temperatura que é mais propícia ao desenvolvimento das plantas. E por que aquele ambiente ele fica mais aquecido? Por causa de uma propriedade que tem o vidro. Tá? Imagina uma estufa feita de paredes de vidro, poderia ser feita também de paredes de
algo, aquelas lonas plásticas transparentes, tá? Tanto o vidro como essa lona plástica, ela tem a propriedade de ser semi-opaca às radiações infravermelhas. O que isso significa? Que quando a luz solar atinge a estufa, ela bloqueia boa parte da radiação infravermelha, ela não deixa o infravermelho entrar. Só que do mesmo jeito que a estufa não permite a entrada do infravermelho, ela também não permite a saída. E aí o que acontece? A luz solar que entra na estufa esquenta os vasos, as plantas, as coisas lá dentro, que faz com que elas emitam mais infravermelho. E aí, ao chegar às paredes da estufa, esse infravermelho não sai, ele fica preso, retido. E aí isso faz com que a estufa esquente cada vez mais. É o mesmo caso do planeta Terra, que é o que a gente chama de efeito estufa. A atmosfera ela tem essa propriedade também de ser semi-opaca ao infravermelho. A radiação solar vem, está aqui, ó, a radiação solar vindo, quando chega aqui ela reflete boa parte do infravermelho. A outra parte da radiação que passa, ao atingir a Terra, faz com que a Terra esquente e passe a emitir mais infravermelho. Só que do mesmo jeito que o infravermelho não entra, o infravermelho também não sai. E aí isso faz com que a atmosfera da Terra esquente rapidamente, né? Isso aí é o nosso efeito estufa, tá? Caso da garrafa térmica, né? Como é que a garrafa térmica consegue isolar os sistemas que tem aqui dentro com tanta eficiência? Né? Lembrando que você consegue manter seu suco gelado ou seu café quente numa garrafa térmica, tá? A garrafa ela vai conseguir manter a temperatura dos corpos se ela conseguir isolar esses corpos, ou seja, dificultar a troca de calor do que tem aqui dentro com o ambiente externo. Tá? E para isso, é necessário que ela impeça os três processos: condução, convecção e radiação. A condução e a convecção ela vai ser impedida a partir disso aqui, do fato de que nessa regiãozinha aqui, entre essas paredes espelhadas, a gente vai ter ar rarefeito. Tá? Lembre-se que a condução e a convecção ela ocorre a partir da presença de matéria. Então, se a gente tem aqui ar rarefeito, a gente está tendendo ao vácuo, então isso vai impedir os processos de condução e convecção. E o processo de radiação é impedido a partir dessas paredes espelhadas, porque as ondas eletromagnéticas chegam na parede e são refletidas, tanto por dentro como vindo de fora. Então, isso impede a troca de calor do sistema com o ambiente, tá? E é isso que faz a garrafa térmica ser tão eficiente. Vamos fazer umas questões sobre isso. Vamos fazer umas questõezinhas. Dá uma olhada aí na questão 7. Veja aí. Questão 7. Tá, pessoal? Então, com isso, nós encerramos o capítulo 4 de transmissão do calor, né? O que é o processo de condução, o processo de convecção e o processo de radiação. E agora vamos fazer uns exercícios. Na próxima aula, a gente já vai entrar no capítulo 5, vamos falar sobre gases. E aí a gente vai ver o que é um gás ideal, quais são os processos termodinâmicos que um gás ideal sofre, né? Processo isotérmico, isobárico, processo adiabático, né? E por aí vai. A gente vai estudar isso a partir da próxima aula, beleza? Então vamos terminar a aula de hoje fazendo uns exercícios. Questão 7, questão da PUC de São Paulo. Vocês já fizeram aí? Que letra vocês marcaram? Vou esperar vocês terminarem.
Ana Lívia acha que é a letra C. Mais alguém? A Amália também acha que é a letra C. Então vamos lá, vamos para a questão 7, uma questão da PUC de São Paulo, que diz o seguinte: calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para outro em virtude de uma diferença de temperatura. Há 3 processos de propagação do calor: condução, convecção e radiação. Em relação à transferência de calor, afirma-se que 1. Em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas para acumular ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se em um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor por condução com o ambiente. Então, a gente viu isso na aula passada, né? Que o ar é um excelente isolante térmico e os pássaros eriçam as penas justamente para isso, para se isolar em ambientes gelados. Então, essa é verdadeira. 2. Correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões planadores e asa deltas para ganharem altura. Tais correntes são originadas por diferenças de temperatura entre duas regiões quaisquer da Terra. Pessoal, essa alternativa aqui também é boa, porque vai existir, ao longo da atmosfera, correntes de convecção. Vai ter regiões mais quentes, regiões mais frias. Isso vai fazer com que o ar ele sofra esses processos. E um planador ele pode muito bem aproveitar uma corrente ascendente para fazer com que ele ganhe altura, gastando um mínimo de energia, tá? 3. As paredes internas das garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação. Foi o que eu mostrei agora, né? Na garrafa térmica, a gente vai ter paredes espelhadas aqui e aqui, ó, certo? E entre elas, a gente vai ter ar rarefeito. O ar rarefeito é para impedir a condução e a convecção, e os espelhos para refletir as ondas eletromagnéticas, ou seja, impedir o processo de radiação térmica. Então, todas são corretas, letra A. Beleza? Vamos ver a próxima. Dá uma olhada aí na questão 8. Faça aí. 8. Para quem ainda não assinou a lista de presença, tá, pessoal? Assine aí. Na questão 8, o que é que vocês marcaram? Ana Lívia acha que é a letra C. Mais alguém? Aliás, letra E, né, Ana Lívia? Ana Lívia acha que é a letra E. Isso, beleza. Mais alguém? Amália, Luiz. Amália acha que é a letra B de bola, né? Mais alguém? Beleza, então a questão da UFG diz assim, ó, estufas rurais são áreas limitadas de plantação cobertas por lonas plásticas transparentes que fazem, entre outras coisas, com que a temperatura interna seja superior à externa, tá? Foi aquilo que eu discuti das estufas, né? Sempre que eu falar de estufa, lembre-se que geralmente ela vai ser formada de vidro, paredes de vidro ou paredes de lona plástica. E tanto o vidro como a lona plástica, elas vão ter a propriedade de ser semi-opaco ao infravermelho, que é isso que dificulta a entrada e também dificulta a saída. E é isso que faz com que o ambiente seja aquecido.
Tá? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. O ar aquecido junto à lona desce por convecção até as plantas, já não é legal, né? Porque o ar aquecido, ele tende a subir, né? Por ser menos denso, ele está quente, ele se expande, ele diminui a densidade e ele sobe. Letra B. As lonas são mais transparentes às radiações da luz visível que as radiações infravermelhas. Essa daí é muito boa. Tá? Essa deve ser a resposta. Letra B de bola. Ou seja, ela é semi-opaca ao infravermelho. Tá? A radiação, as outras, como a luz visível, vai poder entrar na estufa numa boa, certo? Vamos ver as outras, vocês marcaram aí outras alternativas, vamos ver as outras só para ver por que está errado, tá? Letra C, um fluxo líquido contínuo de energia se estabelece de fora para dentro da estufa. Então, não é por isso que ela esquenta, né? Ela esquenta devido a ela reter, né, essa radiação infravermelha, né? O grande lance é esse, tá? Na letra D, ele diz que a expansão do ar expulsa o ar frio. Como é que vai expulsar o ar frio se o ambiente é fechado? Né? Você tem um ambiente completamente fechado, com vidro ou com lona, então não tem como o ar frio sair, né? Beleza? E na letra E, ele diz que o ar retido na estufa atua como um bom condutor de calor. O ar é um isolante, ele não é bom condutor, é um isolante térmico. Vamos para a 9. Dê uma olhada aí na 9. Pessoal, só lembrando também que nessa quinta-feira nós não teremos aula, tá? É véspera de Natal, é recesso. E aí nós retornaremos na outra semana, beleza? Então, nós vamos retornar apenas na outra semana. Quinta-feira não teremos aula. Então, na questão 9, vocês marcaram o que aí? Ana Lívia marcou a letra B. Vamos ver. Amália Luiz marcou alguma coisa? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A seguir são feitas 3 afirmações sobre processos. Amália marcou a letra E. Sobre processos termodinâmicos envolvendo transferência de energia de um corpo para outro. Vamos lá. 1. A radiação é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem no vácuo. Pessoal, vocês acham que essa é verdadeira ou falsa? A radiação não pode ocorrer no vácuo? V ou F? É falsa, né? Essa é a única maneira de a gente receber energia do Sol. Se a radiação não ocorrer no vácuo, a gente está lascado. Porque aí não recebe energia nem por condução, nem por convecção, nem por radiação. E aí já era, mano. Acabou. Game over. Tá? Então, ainda bem que a radiação ela pode ocorrer, inclusive, no vácuo. Então, essa daí é falsa. 2. A convecção é um processo de transferência de energia que ocorre em meios fluidos. Verdadeiro ou falso? Ou seja, a convecção só pode ocorrer no ar e em líquidos. V ou F? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Foi o que a gente discutiu hoje. Isso acontece porque a convecção ela se dá devido ao movimento da própria matéria, né? Que vai ser o movimento do próprio fluido. Então, 3. A condução é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem à mesma temperatura. Então, o calor, né, ele só flui, pessoal, se você tiver corpos com temperaturas diferentes, né?
Então, ele disse aqui, a condução é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem à mesma temperatura. Verdadeiro. Porque se as temperaturas forem iguais, a quantidade de energia que esse cede para esse é igual à quantidade de energia que esse cede para esse. É o saldo de troca de energia é zero, que é o calor. Não há calor. Então, não há condução de calor aí. Então, vamos ficar com 2 e 3, letra E. Certo? Essa é a resposta, letra E. Próximo. Vamos lá. Questão 10. Vamos lá, vou fazer a 10 com vocês, tá? No interior de um recipiente adiabático de capacidade térmica desprezível, colocamos 500 gramas de gelo. Aí ele dá o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, a 0 graus Celsius, e um corpo de ferro a 50 graus Celsius, como mostra a figura, né? E a gente nem tem a figura aqui, mas tudo bem. Após 10 minutos, o sistema atinge o equilíbrio térmico e observa-se que 15 gramas de gelo foram fundidos. O fluxo de calor que passou nesse tempo pela seção S foi de... Tá, então a situação é a seguinte. A gente tem 500 gramas de gelo, que está a 0 graus Celsius. E aí a gente mistura, né, com uma placa de ferro de 50 graus Celsius. A gente vai colocar o gelo e o ferro em contato térmico, tá? Isso que 10 minutos depois ocorre o equilíbrio térmico e que 15 gramas de gelo foram fundidos. Aí aqui está o segredo da questão. Porque se eu tinha 500 gramas de gelo e apenas 15 gramas derreteram, foram fundidos, significa que eu ainda tenho gelo lá. Eu vou ter 485 gramas de gelo quando ocorrer o equilíbrio térmico. Toda vez que ocorreu o equilíbrio térmico com o sistema ainda tendo gelo, significa que a temperatura final de equilíbrio foi 0, que é a temperatura do gelo. Tá? Você mistura água e gelo, e ele disse que no final o equilíbrio térmico se deu ainda com gelo presente, então pode apostar, a temperatura de equilíbrio vai ser 0 graus Celsius. Certo? Então, é a informação que está aí nas entrelinhas, quando ele diz isso aqui, ó, que observa as 15 gramas de gelo foram fundidos, é isso. Em outras palavras, a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Pronto, então, houve um fluxo de calor aí, da barra de ferro para o gelo, tá? E a gente vai ter que calcular isso. O ferro ele vai esfriar, ele vai sair de 50 graus Celsius para 0, né? E isso vai fazer com que o gelo derreta 15 gramas. Tá? Então, eu vou calcular qual é o calor necessário para fundir o gelo. O calor para derreter o gelo é o calor latente, que a gente viu lá no capítulo de calorimetria, que é ml. Tá? E aí, a massa de gelo é 15 gramas, o calor latente do gelo, 80 calorias por gramas. O tempo para derreter esse gelo foi 10 minutos, só que eu preciso de 100 segundos. Cada minuto é 60 segundos, então é só jogar 10 vezes 60. Tá? E aí, fazendo essa continha, você vai chegar que o fluxo é 2 calorias por segundo. Tá? Então, resumindo, o que foi que eu fiz aqui? Ele quer o fluxo de calor, certo? Que passou aqui, ó, do ferro para o gelo. O fluxo é definido dessa forma. É calor pelo intervalo de tempo. Aí você vai notar que se derreteu 15 gramas de gelo, então o calor que foi fornecido é do tipo latente. O calor latente é M vezes L. Pronto. E aí é só substituir os valores. Qual foi a massa de gelo que derreteu, o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama, e o tempo, que você tem que tomar o cuidado de jogar em segundos. Ele deu em minutos. Tá? Sistema internacional, tempo em segundos. Então, cada minuto é 60 segundos, você joga 10 vezes 60. Pronto, faz a continha, já era. 2 calorias por segundo. Beleza? Então, pessoal, nós finalizamos o capítulo 4 de transmissão de calor, certo? Na próxima aula nós vamos iniciar o capítulo 5, em que a gente vai trabalhar com os gases, certo? Tem disponível lá na nossa sala do Google Sala de Aula uma lista
com questões sobre esse conteúdo de transmissão de calor. Lembrar mais uma vez, quinta-feira não vai ter aula, véspera de Natal, então já quero desejar a vocês aqui um Feliz Natal, certo? Que vocês possam, na medida do possível, aproveitar esse momento, né? Com seus familiares, mesmo que seja virtualmente, né? Ou quem for presencialmente, né? Que tome todos os cuidados, né? Com relação ao coronavírus, tá? Então, Feliz Natal, Ana Lívia, Feliz Natal, Amália, Luiz, certo? Bruna, para todos vocês, muita paz a todos vocês, tá? E aí a gente se vê na próxima semana, ok, pessoal? Então, valeu, obrigado por assistir a aula e até a próxima. Valeu, pessoal.